está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre os 4 erros comuns de candidatos. A gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da gente poder olhar com relação ao mercado de trabalho e olhar também para a gente enquanto candidato, o que a gente quer para a nossa vida profissional, o que a gente está buscando para a nossa vida profissional. E eu queria pontuar aqui 4 erros, é claro que existem muito mais, mas eu vou pontuar aqui os que eu tenho vivido na prática com as consultorias de RH e acho que vale a pena a gente conversar sobre eles aqui para que quem me escute, se já cometeu ou se não cometeu, né, que fique aí o alerta para evitarmos esses erros. Vamos lá, erro número 1. Enviar currículo por e-mail para todas as empresas possíveis da sua cidade. O que eu tenho visto, né? Existe lá no e-mail, inclusive, uma forma de você ocultar os demais e-mails, mas algumas pessoas desconhecem essa questão quando a gente envia o e-mail e coloca lá todas as empresas possíveis e encaminha o e-mail. O que de cara denota esse tipo de ação de um candidato? Que ele está perdido. Ele acha que qualquer emprego serve para ele, qualquer tipo de serviço serve para ele, qualquer coisa tá bom. É claro que no momento de muita expectativa ou de necessidade mesmo, né, de precisar do dinheiro para colocar comida em casa, para manter a família, muitas vezes bate esse desespero, qualquer coisa serve. Mas na prática, e pela minha experiência aí de quase 2 décadas de RH, é que depois isso é esquecido, sabe? Entra em qualquer vaga e depois começa a ver que não é o que ele queria ou que gostaria de fazer. Então, eu acho que dentro desse erro, que é encaminhar o seu currículo para todas as empresas, busque empresas que tenham os valores parecidos com os seus, para começar a busca, né? Porque são muitas empresas, então assim, você pode olhar com calma, conversar com os amigos, que às vezes você tem algum parente ou amigo que trabalhe em uma dessas empresas. E obviamente, mais do que nunca, e tem a ver com outro erro que eu vou falar depois, né? É saber em qual área você quer trabalhar. Não é qualquer área que serve. Não é qualquer coisa que serve para você. Isso é uma mentira que a gente conta pra gente. Qualquer coisa serve. Aí vai, dali a 2 ou menos de 2 meses, a pessoa já está super insatisfeita com a empresa, com a função, porque acreditava que qualquer coisa servia. E não serve, gente. Não serve, pode ter certeza disso. Eu sei que às vezes isso para quem está desesperado por um emprego, está muito tempo desempregado, eu sei que isso dói escutar. Mas isso é um fator importante que tem que ser repensado e refletido até para você acertar a sua carreira profissional. Para você não ficar pulando de galho em galho porque você não consegue descobrir o que você quer, tá? Então, tem aí os testes vocacionais, se você está em dúvida em qual área, pessoas mais experientes da área, ou pessoas mais experientes da sua família, ou profissionais que você goste, que você vê que esses profissionais amam o que eles fazem. Conversem com essas pessoas. Vá até essas pessoas, troque uma ideia, sabe? Veja como essas pessoas descobriram a vocação delas. Enfim, mas não fica parado achando que o fato de você não saber exatamente o que você quer, qual área você quer atuar de fato, como você ainda não descobriu, não ache que isso vai cair no seu colo. Você tem que ir atrás. Você tem que tentar responder essa pergunta, buscar profissionais, enfim. Isso daria um outro podcast. Então,
Se quer uma forma mais simples, converse com outros profissionais que você sente que eles amam o que eles fazem. Pergunte para eles como eles descobriram. E além disso, tem estágios vocacionais, inclusive gratuitos aí, tem profissionais que aplicam, enfim. Mas não fica nisso de, eu não sei o que eu quero, então não vou fazer nada. Faça algo para chegar cada vez mais próximo disso, tá? Dessa resposta. O segundo erro é não buscar nada sobre a empresa para a qual você foi chamado para a entrevista. Essa pergunta, algumas vezes a gente costuma, fazer no processo seletivo: o que você sabe sobre tal empresa? E o candidato não sabe nada, sabe muito pouco. Ou às vezes o que sabe nem sabe. Fala uma coisa que não tem nada a ver. Então, assim, hoje com a internet, com a facilidade que a gente tem das redes sociais, de ver quais ações as empresas têm feito, que as empresas têm colocado nas mídias, e a gente vê os candidatos indo para as entrevistas totalmente sem saber exatamente o que aquela empresa faz, o que ela promove, e isso acaba distanciando muitas vezes o candidato de quem está fazendo o processo seletivo pela falta de cuidado, de preparo. Poxa, se a entrevista é algo importante para você, e isso é bom a gente colocar, porque muitas vezes os candidatos estão tão acostumados a fazer tantos processos seletivos, e acham assim, esse é mais um processo seletivo que eu vou participar. Já vai com esse pensamento e com essa atitude de mais um. Não se prepara para esse momento. A gente muitas vezes vê aquele que mesmo no online, mesmo no processo seletivo online, as pessoas que se prepararam, que estão num ambiente mais adequado, que se arrumaram, que chegam na hora no online. Esses pequenos detalhes a gente consegue perceber no online e no presencial. Então, busque informações sobre a empresa que te chamou para a vaga. Isso é muito importante, porque essa pergunta pode surgir e você pode ter condições de respondê-la muito bem. O terceiro erro é a falta de conhecimento sobre si próprio. Porque muitas vezes nós fazemos perguntas ao candidato simples, básicas, como: me fale sobre suas qualidades, seus pontos a melhorar, e o candidato fica pensando. Ou às vezes a gente vê até algo muito automático, como se tivesse decorado aquilo para falar, que também não é legal. É muito importante a espontaneidade. A gente realmente sentir que o candidato está ali de verdade, o que ele está falando não é algo já de repente decorado, que ele fala em todos os processos seletivos, mas que seja algo genuíno. E a gente percebe que tem muitas pessoas que não buscam esse autoconhecimento, que sabem muito pouco sobre si. E a gente precisa mudar essa nossa visão, A gente muitas vezes está muito preocupado e olhando o outro, julgando o outro, esquecendo de olhar para dentro. No que a gente pode ser melhor, no que a gente pode fazer de melhor, inclusive com a nossa própria vida. Então, buscar autoconhecimento é fundamental para as pessoas, para os candidatos, inclusive. E isso vai ajudar lá naquela questão que eu coloquei do erro 1, que é mandar currículo para todo mundo, que é não saber em qual área você quer trabalhar. Então, o autoconhecimento vai te ajudar a te entender melhor, a saber qual área tem mais a ver com você. E o quarto erro é a falta de brilho nos olhos. É achar que é mais um processo seletivo. É mais uma entrevista, é mais alguém me testando, é mais alguém vendo se eu sirvo ou não para essa empresa, para esse cargo, para essa função, para essa vaga, sabe? E ele vai assim, como um walk dead. Tá ali, mas não tá vivendo aquilo intensamente, não tá prestando atenção naquilo intensamente, não tá observando. Eu gosto muito de fazer processos seletivos em grupo, as entrevistas em grupo, e às vezes a pessoa não está nem prestando atenção no que o outro colega está falando. Então, gente, essa falta de brilho nos olhos
Isso me deixa, às vezes, preocupada, porque você não pode viver a sua vida no automático, você não pode perder esse brilho nos olhos, e os olhos refletem a sua alma. Então, caramba, participe, né, de processos seletivos que tenham a ver com você, com empresas que tenham a ver com você, que os valores são parecidos. Não participe de processo seletivo por participar, por ter uma tabelinha. Realmente as coisas estão difíceis para mim, eu não consigo emprego. Participei de 50 processos seletivos e não fui selecionado para nenhum. Não é para cumprir uma tabela, sabe, de que eu tô indo nos processos seletivos. Tá indo? Quando as pessoas vão trabalhar e não produzem nada e não fazem nada? Fazem um arroz com feijão o tempo inteiro. Então, assim, tá na hora da gente refletir e colocar em prática, né, o que de fato é importante. Viver a vida com intensidade, viver a vida com propósito, viver a vida e buscar aquilo que realmente você deseja. Será que a empresa que está hoje fazendo o processo seletivo com você, que é uma pessoa apática? Uma pessoa que não está preocupada com nada? Uma pessoa que não se conhece? Uma pessoa que não conhece nada sobre a empresa? Uma pessoa que envia currículo para todas as empresas da cidade? Uma pessoa que não sabe o que quer da vida? Então, assim, se você estivesse no lugar dessa pessoa que está selecionando e recrutando, será que você se contrataria? Essa é a pergunta que fica. O que você vai fazer para se diferenciar nesse processo seletivo? E é uma questão de a gente buscar comportamento de uma forma geral na nossa vida, né? Da gente começar a olhar com mais carinho sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos. Então não falta vaga no mercado. A gente, infelizmente, tem um índice enorme de desemprego no nosso país, principalmente também por causa da pandemia, enfim. Mas existem vagas de emprego, sim. Muitas vezes você está olhando para o lado errado. Muitas vezes você está olhando para o lado escasso. Todas as empresas que eu faço consultoria de RH, todas elas contrataram nesse período de pandemia. Todas elas. E nenhuma delas demitiu por causa da pandemia. Então fica aí pra gente refletir. Muitas vezes a gente tá com foco na escassez. A gente tá com foco no problema. E esquece de olhar para o outro lado. Pro lado onde há esperança, pro lado onde empresas estão contratando, para o lado onde tem vaga. Mas qual é o atuar? E qual área você realmente quer atuar? Em qual empresa você quer trabalhar? Eu acho muito interessante, fico muito feliz quando eu escuto algumas pessoas falarem assim: poxa, eu sempre quis trabalhar nessa empresa. Sabe, isso me enche de orgulho. Porque a pessoa vem acompanhando o trabalho daquela empresa. Esse candidato, ele ouve falar bem dessa empresa. Ele não está ali por acaso. Então, vamos buscar de verdade participar dos processos seletivos de corpo e de alma, sabe? Presentes, buscando informações sobre as empresas, buscando e acrescentando na nossa vida cotidiana formas de buscarmos mais autoconhecimento para que a gente possa crescer, né, de uma forma geral como seres humanos. Pensa sobre essas 4 questões, né, que eu coloquei, esses 4 erros. Claro que tem outros, né, mas aí temos outros podcasts para conversar sobre eles. O currículo por si só seria só um podcast, porque as pessoas às vezes falham demais na apresentação do currículo, com fotos que não compõem, fotos que não tem nada a ver. Quem aqui nunca recebeu, quem é da área de RH nunca recebeu um currículo com uma foto que não tinha nada a ver, parecia que a pessoa estava posando para outra coisa. Então, assim, a gente precisa ajustar muito sobre essa questão, né? Como o seu currículo pode ser, ainda em muitos casos, né, o seu cartão de visita, a sua primeira apresentação àquela empresa.
E será que essa primeira apresentação ela causa um impacto positivo ou negativo? É sobre isso que a gente tem que pensar também. Então, que a gente possa refletir sobre esses 4 erros e evitar que esses erros aconteçam na nossa vida. Mesmo hoje estando empregados, a gente não sabe o dia de amanhã. E às vezes acontece, né? Uma pessoa que está muito tempo empregada fica desempregada e às vezes não sabe nem como fazer um currículo, nem como mais se comportar numa situação de processo seletivo. Mas enfim, são situações que acontecem e que exigem que a gente se prepare. Então a preparação ela é muito importante, tá? Inclusive para os processos seletivos. Não vá para um processo seletivo sem estar preparado. Você tem grandes chances de realmente não ser contratado e contratada. Então pense sobre isso com carinho e reflita e compartilhe aí esse podcast com pessoas que você conhece que pode ajudar essas pessoas nessa caminhada aí por encontrar, né, o seu propósito, a sua missão de vida, o seu primeiro emprego, o seu próximo emprego. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre 4 erros comuns dos candidatos do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com, fernandatreinadora.com.br.